Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 11 de abril de 2019, uma quinta-feira, 22 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet o Flávio, o Carlos Nevisque Vilela, a Nancy Chiarati, a Juliana Thaís e o Luciano Sagioro. Tem alguém pelo YouTube também, mas não escreveu nada aqui, não sei dizer quem é. Nós desejamos uma boa noite a todos, alguns deles estão desejando boa noite. E nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Lembrando que dissertação é um texto que tem por objetivo informar. Nós estamos lendo as dissertações dos Espíritos sobre as sociedades espíritas, e a dissertação de número 23. Na dissertação de número 23, eles dizem o seguinte a respeito das sociedades espíritas. O silêncio e a concentração são as condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais obtereis essas comunicações quando a atração para as vossas reuniões for apenas a curiosidade. Fazei, pois, que os curiosos vão se divertir em outro lugar, porque a sua distração seria a causa de perturbações. Não deveis tolerar nenhuma conversação quando os espíritos estão sendo interpelados. Às vezes aparecem comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte e resposta não menos grave dos espíritos evocados, que se sentem, notai bem, aborrecidos com os cochichos de certos assistentes. Bom, isso atrapalha em qualquer circunstância. Imagina os espíritos superiores ensinando, né? Em qualquer circunstância atrapalha. Imagina os espíritos superiores ensinando alguma coisa séria e o pessoal fica de cochichinho. Daí nada se obteve de maneira completa, nem realmente séria. O médium que escreve, experimenta ele também distrações bastante nocivas ao seu trabalho. Esta mensagem, esta comunicação está assinada por São Luís. Ali no número 24, agora assinado por Georges, espírito familiar, que diz o seguinte: falarei da necessidade de observar a maior regularidade na realização das vossas sessões, evitando toda a confusão e divergência de ideias. A divergência favorece a intromissão dos maus espíritos em lugar dos bons. E quando isso acontece, quase sempre são eles que respondem às perguntas formuladas. Imagine vocês, o pessoal perguntando por que a gente não trabalha igual Kardec. Com todo o cuidado que ele tinha, com toda a seriedade com a qual ele lidava com a comunicação dos espíritos, com a mensagem deles, com toda a deferência que ele dedicava aos espíritos, eles estão advertindo que a divergência de ideias favorece a intromissão dos maus espíritos e que eles é que respondem às perguntas. Imagine vocês, que condição tem a gente de fazer esse tipo de pergunta para extrair coisas, conhecimentos novos. É a menor condição. De outra parte, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos entre si, como se poderia evitar as ideias contraditórias, a distração, ou pior ainda, uma vaga e brincalhona indiferença? Esse meio eu desejaria encontrar, pelo contrário, eficiente e seguro. Talvez se encontre na concentração dos fluidos em torno dos médiuns,
Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A pessoa não se identificou mesmo. Dos fluidos em torno dos médiuns, eles somente, mas sobretudo os que são estimados, retêm os espíritos bons na reunião, mas sua influência consegue apenas dissipar a perturbação dos espíritos levianos. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Nunca seria demais aprofundar o estudo das perguntas e, sobretudo, das respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Vejam vocês, né? A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que se esgota tão logo concebeu, a instabilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos tornam um dever só confiar de maneira limitada e sempre sujeita ao exame, mesmo quando se trate das comunicações autênticas. Eles cansam de pedir para a gente tomar cuidado, cansam. E o pessoal fala, não, esse espírito, ele é um espírito superior. Todo mundo é espírito superior. Eles cansam, para Kardec, estão falando para Kardec. Estão falando para Kardec isso. Estão orientando Kardec. É claro que ele colocou aqui como orientação geral. Mas acho que ele não tomou para ele também? Com certeza. Olha que coisa, o erro é fácil mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Quer dizer, o espírito também pode errar. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto. Oi? O espírito que está dizendo? Sim. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que se esgota tão logo concebeu, a instabilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos tornam um dever só confiar de maneira limitada e sempre sujeita ao exame, mesmo quando se trate das comunicações autênticas. Quer dizer, você falou aí do movimento espírita e tal, desse problema que era um... O pessoal não estuda isso, pô. Como é que você quer que o movimento espírita seja uníssono? Nunca, enquanto não estudar Kardec, enquanto o pessoal não se debruçar sobre Kardec, sobre o ensinamento dos espíritos superiores, o movimento espírita vai ser essa balbúrdia que é, essa confusão que é. Não tem como. Aceita-se qualquer coisa de bate-pronto. Você vai nos centros espíritas, está lá na livraria, tem os livros de Kardec, mas só de enfeite. Ninguém se interessa, a maioria não se interessa. Eu conheço um centro aqui em Jaú, dito pela pessoa que frequentou lá, eu nunca frequentei esse centro, mas dito por uma pessoa que frequentou, tem sala, no mesmo dia, se eu não me engano, de sábado, ou era de sábado, ou é ainda, não sei. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. 4 salas. Aí o cara está no livro dos Espíritos, ele não gostou, ele vai para a Gênesis. Aí não gostou muito da Gênesis, ele volta para o Evangelho. Já imaginou? Já imaginaram como é que um cara pode estudar a doutrina espírita desse jeito? Que bagunça que fica. Bagunça? Bagunça é nós aqui, nós somos bagunçados. Isso não tem adjetivo para qualificar. Isso é uma coisa séria, é ciência. Como é que você vai tratar uma ciência dessa maneira? Então, como é que dá para ter um movimento espírita onde você minimamente possa discutir Kardec? Minimamente, eu não estou falando de discutir com profundidade, não. Minimamente. Eu percebi que só bem pouco, isso foi Kardec, mas bem pouco, bem mais necessidade. Tem centro espírita por aí que estuda os animais na erraticidade, no plano espiritual, eles chamam de plano, né? No plano espiritual. Não estudou nada, não sabe nada de Kardec. Vamos ver a 25 agora. Assinada por Macilon. Eu não sabia que esse
comunicava no tempo de Kardec. Eu nunca havia prestado atenção nesse nome, Macilon. Com que fim, na maioria das vezes, pedis comunicações dos espíritos? Para obter belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos como amostras do vosso talento e conservais preciosamente nos álbuns, sem lhes dar acolhida no vosso coração? Pensais que ficamos lisonjeados de comparecer às reuniões como um concurso, disputando eloquência, para que possais dizer que a sessão foi muito interessante? Olha a colocação do espírito, hein? O que ele está dizendo aqui? Deixa de ser tonto, pô. Essa vaidade de vocês não tem sentido. Porque nós não somos vaidosos. Né? Estamos aqui para ensinar. Não é para alisar o ego de ninguém. O que acontece quando recebeis uma comunicação admirável? Julgais que buscamos os vossos aplausos, pois estáis enganados. Já não gostamos mais de vos distrair de uma maneira ou de outra. De vossa parte é ainda a curiosidade que vos impele e procurais dissimular em vão. A nossa finalidade é vos tornar melhores. Quando verificamos que as nossas palavras não produzem efeito e que tudo se reduz de vossa parte a uma aprovação estéril, vamos procurar outras almas que sejam mais dóceis. Deixamos então que venham substituir-nos os espíritos que só gostam de falar e que nunca faltam. Admirai-vos de deixar que tomem o nosso nome? Que vos importa isso, desde que para vós tanto faz como tanto fez? Sabei, entretanto, que não permitiríamos isso com aqueles que realmente nos interessam, quer dizer, aqueles que não nos fazem perder tempo. Esses são, quer dizer, só para fazer um parênteses aqui, os espíritos não perdem tempo com quem não queira aprender. Por isso que a gente podia dizer assim, né? Como é que pode, né? O movimento espírita brasileiro ser do jeito que é, os espíritos não podiam corrigir isso? Não estão nem aí. Estão nem aí com o movimento espírita brasileiro. Eles querem mais é que errem mesmo. Quanto mais errar, melhor. E assim, quanto mais errar, mais cedo vão aprender. Aqui fala que ele pega e vai embora, e vem outro. Vem outro. E você imagina o que vem no lugar? Coisa boa é que não é. Vem um que responde qualquer coisa. Pô, com quem que eu vou casar? Você vai casar com a sua vizinha, falando e tal. Vai ganhar na loteria? Vai. Você vai ganhar na loteria, você vai ser rico, você vai ser doutor, você vai se formar não sei no quê. Vai responder qualquer coisa que você perguntar para ele. Mas ele não dá nem bola. Olha aqui, ó. Vamos ler de novo. Sabia, entretanto, que não permitiríamos isso, quer dizer, a intromissão, com aqueles que realmente nos interessam. Quer dizer, aqueles que não nos fazem perder tempo. Eles consideram perda de tempo. É a mesma coisa que você pegar um PhD em matemática, botar ele para dar aula de álgebra no primeiro ano, no segundo ano, no ensino fundamental. É a mesma coisa. Pô, o cara vai ficar perdendo tempo. Uma coisa que uma professora de primeiro grau deve fazer, um PhD de matemática, vem dar aula de álgebra ou de aritmética para uma criança de primeiro, segundo ano. Ela vai ficar perdendo o tempo dele, pô. O nível dele é outro. Mesma coisa, não tem diferença. Ele arremata: esses são os nossos preferidos e os preservamos da mentira. Não vos queixeis senão de vós mesmos, se sois frequentemente enganados. Para nós, o homem sério não é aquele que evita o risco, mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras, que as medita e as põe em prática. Muito bom, né? Agora, uma dissertação de Vicente de Paulo, é de número 26.
O Espiritismo deveria ser em si mesmo uma defesa contra o espírito de discórdia e dissensão. Mas esse espírito vem desde todos os tempos, brandindo a sua tocha sobre as criaturas, porque tem inveja da felicidade dos que buscam a paz e a união. Espíritas, ele pode penetrar nas vossas assembleias e não duvideis de que procurará semear nelas a inimizade, mas será impotente contra aqueles que forem animados pela verdadeira caridade. Ponde-vos, portanto, em guarda e vigiai sem cessar à porta do vosso coração, bem como a das vossas reuniões, para não deixar o inimigo entrar. Se os vossos esforços forem impotentes para os que vos rodeiam, dependerá sempre de vós não lhes permitir o acesso à vossa alma. Se as dissensões agitam o vosso meio, só podem ser provocadas por espíritos maus, pois os que se elevaram ao mais alto grau do sentimento, do dever e à compreensão do verdadeiro espiritismo, sabem portar-se com urbanidade, ou seja, educação, né? Sinceridade, mostrando-se mais pacientes, mais dignos e mais compreensivos. Os espíritos bons podem, às vezes, permitir essas lutas para que os bons e os maus sentimentos tenham ocasião de se revelar, a fim de separarem o trigo do joio. Eles ficarão sempre ao lado dos que tiverem mais humildade e verdadeira caridade. Eu vou citar a pessoa, não vou citar o nome dela, mas vou citar o caso dessa pessoa, e não vou citar o nome da casa espírita, mas tem uma casa espírita aqui em Jaú, onde tem uma senhorinha, eu adoro ela, sempre gostei muito dela, uma criatura fabulosa, e ela é muito pouco, tem muito pouco consideração por ela dentro da casa, mas do ponto de vista espiritual é a pessoa mais importante que tem dentro daquela casa. Ninguém dá bola para ela, mas ela é a pessoa mais importante que tem lá dentro. Não, infelizmente não. A velhinha já está... Não sei se continua frequentando o centro espírita, mas ela me contou que o pai dela tiveram problemas, né? Era uma família de 7 ou 8 pessoas, não mais. 5, 6 filhos. Ou 7 filhos, uma coisa assim. Eles moravam no sítio, distante de Jaú, uns 8 quilômetros, mais ou menos. Ou 10 quilômetros. Eles começaram a ter problema em casa, problemas espirituais. E vieram nesse centro espírita. A pessoa atendeu e tal, falou, vocês precisam, a família toda precisa fazer um tratamento. Né? E começaram a fazer o tratamento, se sentiram melhor, e ela me disse que o pai trazia toda a família, a mãe e os filhos, tivesse chovendo, tivesse chuva, tivesse calor, frio, que agora não deixam, faltava no centro espírita de dentro. A pé. Nem carroça, nem cavalo tinham naquela época. A pé, vinham no centro espírita, amassando barro em dia de chuva, debaixo de chuva, e vinha no centro espírita. Essa pessoa é uma pessoa extraordinária. Você olha nela assim, está escrito, missão cumprida. Tá? Uma pessoa extraordinária. É isso que eles estão falando aqui. Ó. É isso que eles estão falando. Nossa, é tão gostoso. Ao longo da minha vida dentro da doutrina espírita, eu tive muito contato com gente assim. Tinha uma pessoa na 3 de outubro, um dos, né? Vou citar só ela, para não cansar muito, mas ela chamava Dona Faustina. Era uma pessoa adorável. Adorável. Filho brigava com ela, filha brigava. Sabe? Ela tinha uma vida difícil dentro de casa. Mas a Dona Faustina era um espírito... Sabe a pessoa que dá vontade de você ficar junto e não se separar mais? Ficar junto o tempo possível, o máximo possível junto daquela pessoa. A pessoa
tá estampado na pessoa que ela é uma pessoa boa. O que vai no íntimo é bom. Conheci pessoas assim, fora do espírito. Tem, demais. Aí eu falo falando que essa semana Tem muito. de algumas que já se foram há algum tempo. Tem muito. Nossa, eu agradeço a eles tanto. Mas lá na 3 de outubro tinha Demais. a Bernadette está com a gente. Prazer, Bernadette. Obrigado por estar com a gente, viu? Demais. Uma boa noite para você. Eles estão espalhados, estão por todo lugar. Isso que é o bom. Como é que é? Essas pessoas, elas não estão só nos centros espíritas, elas estão espalhadas. Não, tem gente boa em todo Elas lugar. estão É claro, espalhadas é em evidente. todo lugar, sabe? Mas é que como Elas te abraçam, elas te dão uma... dentro do centro espírita você encontra de tudo. Sim. Gente muito boa, gente mais ou menos, gente ruim. Ruim, mas ruim o íntimo da pessoa é ruim. Ela é ruim de natureza ruim. Melhorar bastante. Mas muito, para melhorar tô eu. O cara é ruim pra caramba, o cara era muito ruim, pô. O cara de fazer intriga, de fazer fofoca, de fazer briguinha, de criar problema. Dentro do centro espírita. Esse tem cabimento. Eu só não dei na cara dele, desse cara de uma vez, enchi a cara dele de alegria, porque ele afinou. Eu era moleque, fiquei com a raiva dele, maltratou uma pessoa na minha frente. Nossa senhora, fui pra cima dele. Eu tinha uns 24, 25 anos de idade. Falei, pô, Eu de vez em quando só assim. ô fulano, você tá dentro da casa espírita, rapaz. A pessoa que ele maltratou saiu dali, era uma recepção, saiu da recepção, foi do lado assim, sentar no sofá e fui falar com a pessoa. Tava chorando. Uma pessoa de idade, pô. Ô, tá dentro, sente que a recepção é o cartão da casa espírita, o cartão de visita. É dali que a pessoa vai tomar a primeira impressão, ou não? Ah, mas, nossa, falei bolacha pro cara. Que isso, quer dizer, então dentro do centro espírita você encontra de tudo. Tinha o seu Clemente, que era o seu Paulo, gente extraordinária, tanta gente. Como é que era o nome daquele cara? Ele fazia campanha de rua comigo. Já desencarnou também. Gente extraordinária, não vou lembrar o nome dele agora. Gente extraordinária, gente boa, sabe? Gente que da bondade natural, sabe? Não faz nem esforço para ver. Nem precisa. Nem Eu precisa. pegava às vezes, ele chama a senhora, vai ser esse mercado ali. A última vez que eu fui lá, ele me disse assim. A mulher estava lá em cima da filha dela, o padre dele lá na frente deu uma bronca na mulher com a igreja cheia. Eu falei, nunca mais eu volto. Passando vergonha. Porque por isso. Vamos lá. Dissertação de número 27. Quem assina é Erasto, discípulo de São Paulo. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se querem fazer conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e mantê-los sob seu domínio. Se eu não me engano, esta mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Linda essa mensagem aqui. São geralmente espíritos famintos de poder, tiranos políticos ou particulares quando vivos. Querem ainda tiranizar outras vítimas após a morte. Desconfiar em geral das comunicações que revelam caráter místico e estranho, ou que prescrevem cerimônias e práticas bizarras. Há sempre, nesses casos, legítimo motivo de suspeita. Desconfiar, em geral, das comunicações que revelam caráter místico. Você vai lá, acende 3 velas, depois acende mais 4, depois... E estranho. Ou prescrevem cerimônias e práticas bizarras. Aí vem o STF no Brasil e aprova o sacrifício de animais e rituais e cerimônias religiosas. Pode? Pleno século XXI? Há sempre nesses casos legítimo motivo de suspeita.
De outro lado, lembrai-vos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele em particular, com a exclusão dos demais. Como é que fica essa história? Aí você pega a tal da Margaridas na Janela. Essa mulher vende livro como água. Ela escreve aquilo que as pessoas querem ler, que nem a... Como é que era o nome dela? A Gasparetto. A Zíbia. A Zíbia, os livros dela, você pega um e outro, tem muito pouca diferença. Você começa a ler, é um esquemão. Começa de um jeito, tem mais ou menos o mesmo meio e o mesmo fim. Vendia livro que nem água. E teve um momento da vida dela, ela, o filho mais velho, o filho mais novo, nós não somos espíritas. E vende no meio espírita livro que nem água. De outro lado, lembrai-vos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele em particular, com exclusão dos demais. Ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsedado, e a obsessão é evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este procure se colocar a si mesmo. Em consequência, todo médium, todo grupo que se acredita privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, por outro lado, estão submetidos a práticas de natureza supersticiosa, encontram-se inegavelmente sob uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devem honrar e respeitar e não deixar que o profanem a qualquer propósito. Só para ilustrar, saudade é nossa, viu, Berna? Saudade é nossa. Frequenta aí os nossos vídeos aí de estudo e você vai continuar estudando com a gente, viu? É um prazer. Ela está dizendo aqui que tem saudade de estar com a gente aqui. Nós também temos muita saudade dela. A Fátima Bernadette Mangini frequentou muito tempo a casa aqui, depois precisou se ausentar por um problema de saúde. Um problema de saúde, acabou tendo que se ausentar. Mas o que eu queria comentar é o seguinte. É verdade mesmo. Eu achava ela alegre. É verdade. Você se sentia bem recebida por ela. Ela é muito carinhosa. Eu acho que ela era secretária do senhor, né? Não, ela falava, ela dava as mensagens, fazia a prece de abertura. Nossa, eu me envolvi com ela, com aquela vivacidade dela. Era muito legal. O que eu queria falar a respeito disso aqui, quando ele fala que um médium pode estar fascinado, um grupo enganado e tal. Mais acima ali. Ninguém pode ser médium perfeito se tiver obsedado e tal. E todo grupo que se acredita privilegiado por comunicações que só ele pode receber. Que grupo também, a gente fala, recebeu o mesmo espírito. O problema não é receber o mesmo espírito, viu? O problema é o que esse espírito faz com o grupo. Você pode receber o mesmo espírito. O espírito guia do grupo, do trabalho, que coordena o trabalho, o diretor do trabalho, pode ser sempre o mesmo, não tem problema. E ele é substituído quando ele não pode, eventualmente, por um espírito do mesmo jaez, da mesma altura moral. Mas o problema é quando o grupo se acha privilegiado. Eu conheci um grupo assim aqui em Jaú. Eu conheci um grupo assim. Só entrava quem eles permitiam. E era um grupo fechado, só participava aquelas pessoas, porque eles diziam assim, se outras entrarem, vão contaminar o grupo. E eu conheci bem quem eram aquelas pessoas moralmente. Não tinham menor autoridade moral para fazer uma coisa dessa. Imagine vocês, dentro de uma casa espírita. Imagine vocês.
É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todas as informações e comunicações dos espíritos, submetendo ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. É aí que está o nosso papel. Sempre fiscalizar, sempre passar pelo crivo da razão e da lógica. Tem alguma coisa errada? Bom, esse espírito fica de sobreaviso. O que ele falar, a gente vai ficar mais atento ainda até ele se tocar e, se for o caso, se mandar. Um médium pode estar fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos dirigentes, junto às comunicações dos principais médiuns, que recebem com lógica e autenticidade reconhecidas de espíritos esclarecidos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, provenientes de uma turba de espíritos mentirosos e malévolos. É por isso que o nosso movimento espírita brasileiro caiu no que é hoje. Deram ouvidos para esse tipo de gente, sabe? Tinha um tal, como é que é o nome daquele cara, rapaz? Era um italiano. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele. Chegou o momento que o movimento espírita brasileiro trouxe esse italiano para o Brasil, pagaram casa para o cara, pagaram tudo para o cara aqui, e queriam substituir a obra de Kardec pela obra desse cara, dizendo que a obra dele estava acima da obra de Kardec. Veja você. Eu vou lembrar o nome dele depois de falar para você. Um absurdo, um absurdo. Depois o cara caiu no ostracismo e tal, e não vingou, né? Mas vê se pode uma coisa dessa, pô. Como é que pode uma coisa dessa? Hã? Não entendi. Depois que ele sabe disso aí, depois você retrata, tudo calado. Desculpa, eu estava prestando atenção numa outra coisa. Deixa no caso, né? Lá na frente eles vão ver que estão velados. No caso, aí eles vão se retratar? Eles falam que eles estavam enganados? Não, que eu saiba, ninguém se retratou do nada, não. Ninguém se retratou, não. É gente vaidosa. Como é que você pode propor, dentro do movimento espírita, a substituição da obra de Kardec pela obra de uma outra pessoa, dizendo que a obra desse outro cara está acima da obra de Kardec? Teve um tal de Augusto, como é que é o nome do cara? Oswaldo Polidoro. Centro existe em Santana, Zona Norte, até hoje. Existe até hoje. E as pessoas que frequentam o centro pensam dessa maneira. E esse Oswaldo Polidoro dizia que era a reencarnação de Kardec e que tinha reencarnado para corrigir os erros de Kardec. Dorme com um barulho desse. E tem gente. Vai virar chacota, é claro. Vira chacota, é claro. Entendeu? Como é que pode uma coisa dessa? É por isso que os espíritos não cansam de alertar. As pessoas, quando a gente fala Kardec, a obra de Kardec, a obra de Kardec, repete muito isso, o pessoal acha que a obra é de Kardec mesmo. E ele cansa de falar, a obra não é minha, a obra dos espíritos. A obra do espírito de verdade, da verdade. A obra dos espíritos superiores, não é minha. A gente que cansa de repetir que a obra é dele, porque a referência é Kardec. Né? Deixa eu ver o que a Berna escreveu. Obrigado pelo carinho. O Senhor não tem noção do quanto eu aprendi na casa e coloco em prática todos os momentos difíceis. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Berna. Ter você aqui sempre foi um privilégio, viu? Volte assim que você puder. Mas, como é que era o nome do italiano? Rapaz, estou querendo lembrar da mocinha. Estou com a imagem dele na minha cabeça, não estou conseguindo lembrar. Eu não sei se ela lembraria, porque ela não é muito ligada nesse assunto especificamente. Se alguém que está aí pela internet lembrar o nome desse italiano, por favor, nos socorro aqui. Observação. Provavelmente essa observação é de Kardec. Um dos caracteres distintos desses espíritos que querem impor-se, fazendo aceitar suas ideias bizarras e sistemáticas,
é a pretensão. Como se fossem eles os únicos a saberem, a ter razão contra todo mundo. Sua tática é evitar a discussão. Toda vez que eu disse assim, olha, eu estou certo, não quero saber, não tem discussão, não tem conversa, cuidado com o cara. Eu sou dono da verdade, fim de papo. Cuidado com ele. Quando se veem combatidos de maneira vitoriosa pelos argumentos irresistíveis da lógica, recusam-se desdenhosamente a responder e determinam aos seus médios que se afastem dos centros, onde suas ideias não são aceitas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médios, porque sofrem sem defesa o julgo desses espíritos obsessores, que o levam como cegos, frequentemente pelos caminhos mais perigosos. Vai ser uma pessoa assim, no 3 de outubro. Uma pessoa boa, viu? Mãe de família, viu? Ela começou, alguém chamou a atenção dela, ela não aceitou e saiu da casa. Provavelmente estava fascinada, provavelmente. Acho que sempre quando você vai falar com alguém, ou chamar a atenção de alguém por alguma coisa que ela está equivocada, tem que ser só ela, né? Tem que ser só aquela pessoa, você fala só com aquela pessoa. Bom, demais. Jesus recomenda que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, chame ele separado, converse com o teu irmão, se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. É isso que ele recomenda. Porque se você conversar de alguma coisa meio ácida com a pessoa em público, a coisa pode se agravar mais ainda. Então, o certo é falar em particular, conversar em particular. E muitas vezes, aguardar a melhor oportunidade, sabe? Então, às vezes, faz uma coisa errada hoje, faz outra amanhã, faz outra depois, e a gente vai aguardando a melhor oportunidade para ver se a pessoa mesmo a pessoa não acorda, às vezes acorda, viu? Às vezes acorda, né? Tem casos, já aconteceu comigo, casos assim, e o primeiro impulso era chamar a atenção, mas depois falei, não, deixa, vamos ver o que vai acontecer, eu tenho o direito de errar, né? Eu tenho o direito de errar, deixa que vá. Mas a pessoa, inclusive, pede desculpa depois. Acontece com todo mundo, errar é humano, né? Persistir no erro que é burrice, né? Chamar a atenção da impressão que você está dando um pouco. E dependendo da pessoa, para melhorar aquela pessoa. dependendo do humor da pessoa, se você for chamar com veemência a atenção, vai piorar em vez de ajudar. É diferente com o filho, né? Filho você se impõe porque você tem que mandar para educar, né? Mas com terceiros não, né? Pegar leve e tal. Tem que ser, às vezes calar é a melhor solução. Diz que o sábio, diante do ignorante, ele cala. Porque é caridade, isso é caridoso, é um ato de caridade. Tá? Deixa, quando o cara é estúpido, deixa o cara falar, não adianta. Não é se querer falar, ele não está no momento de entender. Então não vai adiantar falar. Né? Não vai resolver nada. Você vai falar alguma coisa com alguém que está numa condição de aprender mesmo. Eu sempre pensei da seguinte maneira, se você vai dar conselho para alguém, só dê conselho para quem peça. Se o cara chegar perto e pedir um conselho, você está sabendo que o cara está precisando há muito tempo. Mas se ele não pedir, fique quieto. Ele não está maduro para receber aquele conselho. Eu não sou assim, como você está falando. Às vezes eu vejo que a pessoa está necessitando, mas aí eu entro no assunto com ele, como se eu e ele estivessem falando daquele assunto. A pessoa pede para a pessoa poder ouvir. Bom, aí você está fazendo indiretamente, né? Mas tome cuidado, porque a pessoa pode tomar as dores. Você está falando comigo? Está falando indiretamente comigo? O que você está querendo dizer? A coisa pode pegar. Mas pode pegar, viu? A coisa pode pegar.
Se a pessoa estiver inflamada por alguma razão, se ela estiver com raiva de alguma coisa, tem gente que não pensa duas vezes, não. Vai falar e... O que você está querendo dizer? É comigo? Eu vi acontecer dentro do centro espírita. O dirigente da casa deu uma chamada, mas não falou para a pessoa. É conselho, sabe? Não, mas o cara estava dando conselho também. E falando, mas falando com força, falando firme. Entendeu? Aí a pessoa falou, você está falando comigo? Ele falou, se a carapuça te serviu. Aí fica pior, entendeu? Aí fica uma situação em que eu me senti envergonhado pela pessoa. Eu não tinha nada com a questão. Mas eu me senti envergonhado pela pessoa. Então o ambiente fica um ambiente difícil, entendeu? Para todo mundo. Ao passo que se ele tivesse, como dirigente da casa, presidente da casa, ele tinha esse direito e o dever. Dependendo de se fosse muito grave, e era grave, chamar a pessoa particularmente, chamar a atenção. Seria o correto, mas particularmente. Não da maneira que a pessoa fez. E ele estava bravo. Você sentia que ele estava falando, porque ele estava bravo, cutucando a onça acabar na corte. Ele achou. E essa pessoa depois não se torna presidente da Casa Espírita. Eu e o Fernando tem o hábito de discutir assuntos espíritas entre eu e ele, e quem está lá vai ouvir. Quem está lá vai ouvir. E às vezes tem muita coisa que a gente aprendeu aqui que cabe na vida da pessoa, sabe? Que cabe na vida da pessoa e ela não está enxergando. E já foi útil, viu? Não, de qualquer maneira é útil, é sempre muito útil, né? É sempre muito útil. Agora a gente precisa saber o momento certo de fazer, né? Com certeza. Não incorrer no risco. Com certeza. Meu irmãozinho vive querendo representar o Deus dele. Dissertação de número 28. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos, que sob as falsas aparências de amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Você está vendo o que ele está falando aqui? Ó? Preste atenção. Ó. Espíritos orgulhosos, que sob as falsas aparências de amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. O que é emancipar-se? Tornar-se livre. Livrar-se. Entendeu? Então, esse é o propósito desses espíritos. Eles trabalham de tal modo que eles criam a cisânia, eles criam as brigas, eles criam os desentendimentos, justamente. Se você cria desentendimento, cisânia, se você faz intriga, o que você acaba criando entre as pessoas? Desunião. E a desunião enfraquece. A desunião, ela enfraquece. Enfraquecendo, naturalmente, a coisa não deslancha, não anda como deveria andar. Não com a mesma rapidez. É claro que eles não vão impedir a verdade. O espiritismo é uma verdade, não tem como impedir. Pode fazer o que você quiser, pode falar o que você quiser, pode criticar da maneira que você quiser, não tem problema nenhum. Eu não acredito, você não muda a verdade. Dizer que não acredita, muda a verdade por acaso? Eu não acredito em reencarnação, me muda isso por acaso? É uma lei de Deus, isso não vai mudar em nada. Mas acontece que o objetivo desses caras é retardar a emancipação da humanidade. Por quê? Quanto mais ignorantes forem as pessoas sobre as verdades espirituais, mais fácil é manipular. Você manipula com mais facilidade. Você toma bens. Quanta gente não deixou fazenda para a religião dele, casas para a religião dele, dinheiro, deserda toda a família e deixa para a religião. Há não muito tempo atrás, as pessoas moviam a ação contra a Igreja Universal do Reino de Deus para reaver bens. Porque teve um advogado que chegou a dar uma casa em Santos, a casa dele em São Paulo, carro, não sei o que e tal. A história é sempre a mesma, eles fascinam o cara, né? E é a história que você vai receber em dobro. Tudo que você der, você vai receber em dobro, porque Deus
que é o seu bem e tal, ele vai te tornar uma pessoa rica e feliz e tal. Aí o cara abriu, ele acordou, chegou um momento que ele acordou, ele moveu, como era advogado, ele conhecia a lei, ele moveu uma ação e reabriu. E como ele, um monte de gente foi atrás. Mas chegou um momento, há não muito tempo atrás, foi 2006, 2005, uma coisa assim, o juiz estava fazendo o seguinte, nem a ação aceitava mais. Ele se acedeu porque você quis. O problema é seu. Eles não aceitavam a ação contra a Igreja Universal do Reino de Deus mais. Eu acho que tudo é certo. É porque fica fácil de defender, né? No caso da igreja. Claro. Certo ou não, moral não é. Moral não é. É uma atitude totalmente imoral. Tá certo? Você tomar o que é dos outros, em nome de Deus, para devolver o dobro, em nome de Deus, da religião, tá, para com isso, pô. Né? Você não tem, de moral não tem nada. A mulher do Silvio Santos, ela deu não sei quanto lá, pegou e deu para a igreja. Ele falou para ela, se você for pegar, você dá dinheiro seu. Botou todo mundo para trabalhar. Isso aí. Botou todo mundo. Com certeza. Porque o juiz se apega no seguinte. Você deu deliberadamente, primeiro, foi decisão sua. Segundo, você deu porque estava interessado em receber o dobro. Fim de conversa. Foi um negócio. Eles prometem o dobro mesmo. Meu tio é evangélico há muito tempo. E não é da Universal, é uma outra igreja. E ele fala isso. Eu dou para Deus porque Deus me dá o dobro de novo. A conversa é sempre essa. Né? Então, retardar o esclarecimento da humanidade tem esse propósito. Como é que um cara formado em advocacia, um cara instruído, um cara, normalmente advogado é um cara esperto, né? de vivência, um cara que conhece a malandragem, vai cair numa lorota dessa? Não, é que ele não foi enganado. Não, ele fez um negócio. Ele fez um negócio. Eu dou porque eu vou receber o dobro. Enfim. Por isso que o juiz parou de aceitar a ação contra a Universal. Será que não é porque a pessoa é fácil manipular a ação? Como é que é? Tipo assim, é fácil manipular a pessoa? Não, é o interesse. Olha, porque existe um conto em São Paulo, eu ouço esse conto desde que eu era moleque, chamado Conto do Paco. O cara pega uma nota de R$100, ou de 50 e tal, ele monta um pacote ele corta jornal do tamanho de nota, e ele faz um pacote com aquele jornal, e envolve aquele pacote com a nota de 50 ou de 100, que parece que é tudo nota de 100. Você olha assim, você fala, nossa, quanta nota de 100 junto, né? Aí o cara está andando na sua frente e deixa cair o pacote no chão. Falou, moço, deixa eu cair esse pacote de dinheiro aí. Ah, mas que beleza, você é um cara muito bom, não sei o quê e tal. Conversa, o cara conversa. Pô, esse pacote aqui tem R$100 mil aqui dentro, 50 mil, você joga 10 mil. Você me dá 1.000, eu te dou o pacote. Você é um cara muito bom. Me dá só 1.000, tá? E o cara entra. E é mais velho que andar para frente. Esse conto é mais velho. O conto do bilhete premiado é outro. Esse tem para outro. Não, então, mas eu estou falando, citando alguns, tem um monte que é antigo, que é velho. Entendeu? E o pessoal entra, sabe por quê? Ganância. Cresce o olho. Gente de idade entra nesse conto. Gente vivida, gente que deveria ter um pouco de esperteza. A experiência da vida deveria dar um pouco de astúcia para a pessoa. No entanto. Então, vamos lá. Emancipação da humanidade é lançar entre as criaturas seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitar. Para melhor fascinar o que eles querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos justamente venerados, os nomes de Jesus, de Maria e do próprio Deus. São eles os que semeiam os fermentos da discórdia entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros, a se olharem enciumados. Bastaria isso para os desmascarar, pois agindo assim, eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que dizem ser.
Cegos, portanto, são os homens que se deixam apanhar em armadilhas tão grosseiras. Mas há muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, mas também eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Concordai, pois, comigo que toda vez que o Espírito indica como remédio para os males da humanidade, ou como meio de se atingir a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, quando formula sistemas contraditórios com as mais vulgares noções da ciência, não pode ser mais do que um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e esse é também um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, vendo qual deles encontrará mais ressonância e simpatia. Seria lógico, com efeito, admitir que uma doutrina cujo número de partidários esteja diminuindo fosse mais verdadeira que a outra cujo número aumenta? Deus, querendo que a verdade atinja a todos, não a confina num círculo restrito. Faz que ela apareça em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz brilhe ao lado das trevas. Para terminar, tem a observação de Kardec, que diz o seguinte: a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ser ensinado por diferentes espíritos através de médiuns estranhos uns aos outros, em diferentes lugares, e, além disso, confirmada pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode muito bem conseguir alguns adeptos, mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, terá apenas uma existência efêmera, passageira. Eis porque não há motivo para inquietações. Ela se mata pelos seus próprios erros e cairá inevitavelmente diante da poderosa arma da lógica. Vamos anotar aqui comunicações apócrifas com a data de hoje. Hoje é dia 11/4/2019, para nós retomarmos na próxima quinta-feira, dia 18. Dia do Espírito, hein? Dia do Espírito. O senhor faz aniversário esse mês, né? Hein? O senhor também faz aniversário esse mês? Faço. Dia 14. Dia 14, domingo. Domingo, né? Dá para comemorar dos dois jeitos, descansando e se eu estiver vivo até lá, né? Não, vivo eu vou estar de qualquer jeito. Vou ter que... Hã? Mas não precisa ficar mais uns anos. Quem sabe é o homem lá em cima. Se ele levantar a ficha e falar, venceu, sobe. Na verdade, foi um contrato, né? Não sei se tem contrato, eu não lembro de ter assinado nada. Não me comprometa. Então, né? O senhor está se cuidando com isso. Eu presumo que sim, mas a gente nunca sabe, né? Aliás, está na hora de descansar um pouquinho. Fala isso pra minha mãe. Minha mãe já, nossa, dá um infarto nela. Ah, meu Ela tá com Deus. 80 anos, ela não quer nem saber. 80? É a vida que fica junto com os filhos dela. Tá certo. Quem tem que saber é o homem lá em cima mesmo, né? A hora que Ela tem a condição dos filhos, dos netos, tudo próximo da vida. é gostoso mesmo. Ainda mais quando a família é grande, né?
Vai ver, gente. Vai caçula, nossa. Aí, 3 aninhos. Nossa. Neto ou bisneto? É. Neto. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.